E chegamos ao fim de mais um podcast, seguros porque acompanhados pela NordVPN. Nesse último episódio, a gente vai ouvir casos reais de golpes e acusações de trambiques em condomínios. E alguns deles até envolvem o uso de dados de moradores online. E você já sabe como isso poderia ter sido evitado, não sabe? Usando um VPN, uma conexão segura com a internet que a NordVPN oferece. E, além de proteger suas senhas, dados bancários e tudo mais que é valioso na sua internet, você de quebra ainda consegue ver filmes e séries que não estão disponíveis no Brasil. A NordVPN criou uma promoção especial para você também se proteger. Além de um desconto especial, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos. E, se você não gostar, não tem problema nenhum. Quem cancelar a assinatura nos primeiros 30 dias recebe todo o dinheiro de volta. Todo. Para aproveitar essa promoção, é só acessar nordvpn.com/osíndico ou clicar no link que está aqui mesmo, no texto desse episódio, na plataforma de áudio que você usa para ouvir. Valeu de novo, NordVPN! Esse ano a gente já teve 3 síndicos que tomaram tiro e morreram. O quê? 2025. No Brasil inteiro ou na sua carta de... Não. No Brasil, assim, que saiu na TV, né? 3? Briga de condomínio que vai escalando e termina em homicídio. E aí me chamaram por conta de uma mulher que era escandalosa na hora de transar. E aquilo tava incomodando as pessoas e eu era advogado do prédio e falaram, Márcio, chega, alguém precisa ir lá conversar com ela, porque... E sobrou pra você. Aí eu falei, beleza, eu vou lá conversar com ela. Hoje em dia, a gente tem funcionando já, e eu já tenho 3 casos concretos de pessoas que foram condenadas por cyberbullying contra síndico. Que a pessoa começa em grupo de mensagem, começa em rede social a fazer ilação. Eu sou Chico Felite e esse é o Síndico, um podcast da Folha com a Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes, que investiga a história de um homem e 4 prédios na Grande São Paulo. E que hoje abre o nosso condomínio para você, o ouvinte e a ouvinte. Nós vamos ouvir casos de síndicos e de síndicas que vieram do Brasil inteiro e comentar com uma das pessoas que mais entende de condomínio no Brasil. Episódio 6. Síndicos e sindicâncias. O episódio de hoje é um pouco diferente. Em vez de ser um documentário, a gente vai conversar com vocês, o público. E quando eu digo a gente, eu não uso o plural majestático em vão. Estou recebendo um advogado e uma das pessoas que mais entende de prédio no Brasil, Márcio Ratkorski. Márcio, bem-vindo. É pra enrolar a língua no sobrenome, não no nome. Então, eu fiquei tão tenso com o sobrenome que eu já me sabotei no... E por falar nisso, você sabe de onde veio o seu sobrenome? Toda a minha família veio da Polônia fugindo da guerra. E aí são judeus poloneses. Me deu um hiperfoco no seu sobrenome. E num desses sites que fazem Ancestry, que fazem levantamento do sobrenome, diz que tem 7 pessoas só com o sobrenome Ratkorski no mundo. E são todas no Brasil. Confere isso? Confere. É toda a minha família, mas acho que tem mais que 7. Acho que tem mais que 7, mas... o cartório se atrapalha na hora de fazer o registro. Então, alguns saem Ratkorski, como o meu, outros saem Rachovski, que eles trocam o K pelo H, e aí já muda todo o sobrenome, mas tem mais que 7. Mas nós viemos, né, minha família veio da Polônia e da onde hoje é a Ucrânia, um pedacinho da Ucrânia, que chama Chernovitz. Então é de lá. Pô, que demais, porque eu fiquei realmente interessado e entrei nesse hiperfoco e fui atrás de saber o que significava. E a única coisa que deu é que talvez o radical Rash seja cordeiro. Pode ser. Em Yiddish. E deriva disso. Minha família veio pra cá, todo mundo falava em Yiddish na minha casa. Então faz sentido. E eu cresci ouvindo eles falando em Yiddish e eu só lembro dos palavrões, não lembro mais nada. Muito bom. E olha o que foco. A gente veio falar de condomínio e acabou... Mas é de verdade, assim, eu fiquei super interessado e passei outro dia 2 horas do meu dia de trabalho pesquisando seu sobrenome. Meu caro, muito obrigado por estar aqui de volta. Já conversamos com você no 3º episódio, se eu não me engano. E o que aconteceu foi, desde que o podcast foi pro ar, foi tipo abrir uma caixa de Pandora. A gente começou a receber muita mensagem mesmo de gente falando, eu também tenho uma história de síndico, eu também tenho uma história de síndico. O Chico, é incrível e é impressionante. Todo mundo ouviu, todo mundo amou as histórias
Mas todo mundo fala assim pra mim, eu tenho uma mais pesada. Eu tenho uma melhor, Eu tenho uma melhor. Todo mundo. Eu falo, caramba, tem que ter 100 episódios. Eu amo, não. E é por isso que a gente acha que talvez tenha pensado um nervo ali da cultura brasileira, que é história de síndico. Assim, eu não esperava que fosse tanta. Daí a gente compilou algumas, as que dava pra colocar no ar. Porque tinha várias que não dava pra colocar no ar. Teve uma pessoa que mandou uma muito grande, falando, eu moro no Rio de Janeiro e o síndico do meu prédio tem ligação com o Jogo do Bicho. E ela começou a falar dos nomes, e eram todos os nomes do Vale o Escrito, do documentário da Globoplay do Jogo do Bicho. Então, não tem como você colocar isso no ar, porque acho que, enfim, a gente não viveria. Assim, no dia seguinte da publicação desse podcast, a gente estaria no fundo da Baía de Guanabara. Pois é, e você sabe que tem muita gente que fala pra mim, olha, a história do meu prédio é tão feia, que não dá pra te contar e eu tô pensando em me mudar, tenho planos pra sair de lá, porque não tem jeito. Então tem muita gente que fala, não tem jeito, tá enraizado já no meu prédio e não tem o que fazer. E desiste. É, loucura, né? É meio o sistema tá corrompido e eu não quero mais estar perto. Exato. Bom, vamos pro primeiro áudio. Cada um tem uma história bem diferente, um tom bem diferente. Você assistiu o filme Vitória com a Fernanda Montenegro? Não, agora? com a Linda Quebrada, ainda não. Maravilhoso. Tá. E no filme tem um episódio com o síndico do prédio, mostra uma reunião de condomínio e eu falei, caramba, o Chico tem que assistir. Pô, vou assistir. Porque é muito louco. Não, tô louco pra assistir esse filme. Desde que a Lin foi internada e a Fernanda Montenegro mandou uma mensagem pra ela linda, incentivando ela a fazer arte, falei, cara, eu preciso assistir esse filme, mas... O filme é magistral. Pô, é isso. É magistral. Já começamos com uma dica cultural, eu vou ver, e quem estiver ouvindo veja também Vitória, uma produção brasileira, baseada num fato real, né? A Fernanda Montenegro fica, acho que são quase 2 horas de filme, ela fica o tempo todo em cena. O tempo todo, 100% do filme. É alucinante. Vou assistir saindo daqui. Boa. E vamos pra primeira história, que foi enviada por uma pessoa que eu não vou falar o nome. Eu quase falei, mas a gente não vai nomear ninguém. Tá bom. Vamos ouvir. O atual síndico do meu condomínio, há uns anos atrás, ele descobriu que a síndica daquela época tinha colocado silicone. Então ele passou de porta em porta, fazendo abaixo-assinado, para tirar ela do poder, porque, segundo ele, ela tinha colocado esse silicone com o dinheiro do condomínio que ela estava roubando. Aí ela acabou saindo do cargo, porque acabou o tempo dela mesmo, ele não conseguiu abaixo-assinado, mas depois ele se candidatou e ganhou. E aí ele fez todo mundo pagar uma auditoria para provar que ela estava roubando esse dinheiro para colocar o silicone dela. E até hoje, já faz uns 2, 3 anos, nunca se provou nada, no condomínio nunca ganhou nada e ficou por isso, ele conseguiu virar síndico desse jeito. Pior dessa história é saber que as pessoas votaram nele, né? Então, e é complexo porque é isso, assim, começa falando, temos um vilão muito claro, e daí no final você não sabe mais quem tá falando a verdade e quem não tá. Exato, e no passado, você vê, né, o sinal dos tempos, né? No passado, era quando o síndico ou trocava de carro, ou viajava para fora do país. Às vezes o cara trabalhou 3 anos seguidos, juntou dinheiro e falou assim, agora eu vou passear com a minha família. Aí pronto. Quando ele voltava, você usou o dinheiro do prédio. Como é que você foi para Europa? Eu nunca fui. E aí começava. Agora, a pobre da moça que pôs silicone, que nem é algo tão caro, né? Sim. Não, eu não tinha pensado nisso, é isso. Tem uma vigilância sobre o gasto do síndico e da síndica também. Muito. E para alguns, o cara tem um pequeno plano de poder, é doentio. Porque é doentio. Ela pôs silicone, sabe-se lá o sacrifício que ela fez, ou não, que ela tinha um dinheiro guardado. E pronto, ele enxergou naquilo o mote, né? O motivo para ele conseguir... Virou plataforma eleitoral dele. Exato, E é muito bom que tem um abaixo-assinado que não dá em nada. Não, e você imagina, primeiro, a futilidade do argumento. Segundo, o quão você se intromete na vida de alguém, você acaba com o ambiente da pessoa no lugar que ela mora, e depois o dinheiro que gastou para fazer auditoria e não provar nada. Aí é que tá a falta de inteligência das pessoas que o elegeram para ser síndico. Um cabra desse não merece cuidar de nada. Mas fala muito sobre a política em 2025, né? Pois é. Às vezes é melhor você ter uma polêmica do que você ter um plano de governo. Pois é. Agora, uma coisa interessante desse caso em especial, hoje em dia, a gente tem funcionando já, e eu já tenho 3 casos concretos de pessoas que foram condenadas por cyberbullying contra síndico, que a pessoa começa em grupo de mensagem, começa em rede social a fazer ilação. Fala, olha, não sei não, hein, ó, você viu o silicone dela?
Foi com o nosso dinheiro. Isso no grupo do Zap, assim? Pode ser no grupo do Zap, pode ser numa rede social, pode ser num grupinho fechado que ele montou com meia dúzia de amigos. E isso já configura cyberbullying e a pessoa pode ser condenada a indenizar a vítima e condenada criminalmente. Uau. Então, já não é algo que ficaria impune se essa moça tivesse tomado uma providência, algo que hoje não ficaria impune. Que demais, porque a gente tende a pensar a internet como Velho Oeste, né? Não tem nada é crime na internet. Não, com a lei agora que é nova, sim, do cyberbullying, esse tipo de coisa entra tranquilamente. Se ele fez isso por grupo de mensagem, se ele fez alguma ilação, ele não precisa nem afirmar. Ela pôs o silicone com o nosso dinheiro. Se ele faz uma ilação, olha, eu acho que talvez ela pôs o peito novo com o nosso dinheiro. Pronto, isso já configura crime. Bom, é interessante porque, enfim, traz para uma esfera humana o que acontece na internet, mas, sei lá, me dá uma preocupação, sabe? Porque pode ser também usado como intimidação, não pode? Não, porque tem que ter alguma coisa contra a honra, tá, ou tem que ter alguma coisa de injúria, de calúnia, de difamação. Se for um mero comentário... Mas não é meio subjetivo? Não. Se eu disser... a síndica trocou de carro, como ela conseguiu isso? Quem vai decidir se isso é calúnia, isso é um atentado à honra ou não? Então, em último caso... Um juiz e uma juíza. Um juiz e uma juíza, exatamente. O delegado, se for para delegacia, vai ter um inquérito, aí vai ver o histórico. Ele sempre faz isso. Para todos os assuntos, ele coloca isso na mesa ou não? Uau. Foi especificamente para isso? Qual foi o intuito? Aonde ele falou? Por exemplo, teve uma condenação aqui em São Paulo de uma pessoa que tudo que a síndica postava, todas as informações... Ele colocava um emoji com 2 olhinhos assim abertos. Arregalado. Tipo, tô de olho em você. Aí ela falou, o que é isso? Você tá querendo dizer o quê? Ele falou, nada, tô de olho em você. E toda vez ele fazia isso. É o lugar que ela mora com os filhos. Aí ela falou, você tá fazendo uma ilação, querendo dizer, sugestionar que eu talvez tô roubando alguma coisa. Então você vai ter que provar. Aí pronto. Pela habitualidade, se entendeu que o cara estava de fato constrangendo ela. E ele foi condenado? Foi condenado R$5.000. Além disso, ele fez outras coisas, tá, mas foi condenado a pagar R$5.000. Caramba! É um valor simbólico, mas foi legal. Mas que interessante, é um novo universo, né? Vamos pro próximo caso, que é um universo um pouquinho mais antigo, porque envolve velhinhos. Moro num condomínio muito populoso aqui do Rio de Janeiro, e a antiga síndica... ela se fazia de muito boa e muito simpática com os moradores mais velhinhos aqui do prédio. E anos depois, quando teve uma sindicância, se descobriu que ela via quem eram os idosos que não tinham família, pegava a procuração deles no intuito de ajudá-los em questões administrativas, né? Mas, na verdade, ela passava o imóvel para o nome de pessoas da família dela, de filhos, de sobrinhos, de irmãos. E, assim, ela aumentou o patrimônio dela só com o bem das pessoas idosas, que não existia família para jamais pleitear esses bens. A vida imita a arte, né? Eu já vi isso em algum filme. Não me lembro qual. Ah, é? E você sabe que isso já é um crime bem maior. Sim. E que envolve, inclusive, formação de quadrilha, né? Porque ela não faz, ninguém faz isso sozinho, ninguém consegue fazer isso sozinho. Tem que ter ajuda de um parente, tem que ter ajuda de alguém no cartório. É isso que eu pensei, porque certamente para transferir essa escritura e para mudar essa papelada não é tão fácil, não é para qualquer um que se transfere. Não, claro que não. E óbvio que ela teve a ajuda de alguém. Talvez até uma instrução jurídica, se ela não fosse advogada. Agora, tem uma boa notícia. Se você consegue comprovar que essa venda, essa transferência de titularidade foi contra a vontade ou foi por algum tipo de engano, isso pode ser anulado. É o tipo de transação anulável. Se você comprovar que não houve concordância, que a pessoa não estava nas suas faculdades mentais, porque ela já estava muito idosa, ou porque ela foi, de alguma forma, coagida, porque isso acontece também, dá para anular. Mesmo com a pessoa já falecida, anula todo o ato jurídico e o imóvel volta para ir para os herdeiros. Então, se isso aconteceu, ainda dá para fazer alguma coisa. Nossa, que bom saber. E sabe por quê? Não foi o único caso assim que a gente recebeu. Caramba. É o único que nós vamos tocar hoje, mas se eu não me engano foram 3 de síndicos e síndicas que são acusados de aumentar o patrimônio, meio que cooptando o apartamento de pessoas que ou iam morrendo ou que estavam muito velhinhos e velhinhas. E você sabe que o síndico ele tem 3 vantagens. Quando o síndico é bandido, como nesse caso, ele tem 3 vantagens
e que às vezes a gente nem presta atenção. Primeira vantagem, ele tem o cadastro de todo mundo. Que em tese é algo sigiloso, mas ele tem o cadastro de todo mundo. Então ele sabe tudo de todo mundo, né? Inclusive acesso à documentação imobiliária para saber exatamente familiar, quando a pessoa falece, quem que é o inventariante, enfim, a pessoa tem acesso ao cadastro. Isso facilita para o bandido. Claro. Segundo ponto, ele consegue no dia a dia se aproximar da pessoa resolvendo um problema. Deixa comigo, não, imagina, isso eu vou te ajudar. Vai ganhando a confiança. Vou resolver e vai ganhando a confiança de uma forma muito sutil, de uma forma silenciosa, mas é uma forma bem alicerçada, é uma forma robusta, porque vai resolvendo problemas. E a terceira vantagem que essas pessoas têm, eles costumam usar a estrutura do prédio para conseguir seus objetivos. Então usa o zelador, usa o porteiro, usa a pessoa da limpeza. Então vira ali, às vezes as pessoas estão sendo utilizadas para aquilo e nem percebem. Então ele consegue utilizar até o jurídico do condomínio muitas vezes. Olha, puxa, eu preciso ajudar uma pessoa, será que você consegue levantar para mim? Aí o jurídico lá de boa fé vai lá e levanta. Então essas pessoas têm o contato e a confiança das pessoas, tem o cadastro e tem a máquina estrutura, que está aparelhada. Então não é tão raro de acontecer. A gente recebeu 3. Que me deixou bem surpreso, assim, porque tinham casos únicos. Esse não era um caso único. Por conta dessas facilidades. Aí o bandido tem todas as ferramentas na mão. Uau! Próximo caso é um pouco único e um pouco longo. Então a gente vai dividir ele em 3 áudios, pouquinho, e vamos reagindo a cada um deles, porque é uma história com arco completo, assim, parece um filme da Disney. Bom, eu moro num condomínio de 32 torres, então você já imagina o caos. É muita gente mesmo. E fazia 4 anos que a gente tinha o mesmo síndico. E no final do ano passado, metade do ano passado para o final, as pessoas começaram a estranhar muito os comprovantes de pagamento que tinham no aplicativo do condomínio. Porque tinha vários comprovantes, tipo reforma da piscina, reforma da quadra de tênis, reforma da quadra de basquete. E a gente ia até esses lugares e os lugares estavam capenga igual, caindo aos pedaços igual estava antes. E aí a gente começou a pensar, cara, onde está indo esse dinheiro, sabe? Se tá no comprovante, está escrito como reforma, para onde que foi? E as pessoas meio que começaram a investigar, né, para onde estava indo isso. E as assembleias do nosso condomínio sempre foram feitas de forma online, desde que esse síndico assumiu. E aí a galera começou a tentar e insistir para que ele fizesse assembleias presenciais, para que as pessoas pudessem perguntar para ele pessoalmente, e ele se esquivava de todas as formas possíveis. Eu posso até encaminhar algumas mensagens, não sei se é útil para vocês, mas eu posso até encaminhar algumas mensagens que ele e os conselheiros mandavam para se esquivar de uma assembleia presencial. Então tá, nesse primeiro áudio ela meio que pinta o cenário. Prédio muito grande, assembleias virtuais, meio por causa do Covid, meio porque era conveniente ser virtual. O primeiro ponto é que só na cabeça do engenheiro, dono da construtora, que teve a ideia de fazer um condomínio com 32 torres, você pegar em média deve ter uns 70, 80 apartamentos em cada torre, então nós estamos falando de um lugar com 2.000 apartamentos, só na cabeça do engenheiro ou do dono da construtora que aquilo podia dar certo com um síndico geral. Né? Óbvio que você tem que... Se alguém resolve construir um condomínio desse tamanho, tem que ser descentralizado. Tem que ter uma gestão ali menorzinha para cada fase ou para cada bloco. Porque não faz sentido o cara vir um prefeito. Sim. Você imagina a dificuldade de um morador para de repente administrar a vida de 2.000 apartamentos. Estou chutando aqui. 4 pessoas em cada apartamento são 6, 8, 10 mil pessoas. Não é prefeito. Você é o prefeito de Jarinu. Você não é um síndico. Pois é. Então, esse é o primeiro ponto. Quem vai morar num condomínio desse tamanho precisa antes fazer um exercício de falar, puxa vida, como que é a gestão desse lugar? Porque se for um síndico geral para cuidar de 32 torres, não tem como dar certo. Só na cabeça de quem projetou. É impossível dar certo. Tanto que eles vivem sempre, esses condomínios gigantescos, vivem sempre destituição, impeachment, auditoria, processo, porque não tem jeito. Hoje em dia não, já contratam síndicos profissionais, já mais estruturados, mas até pouco tempo atrás era um caos, porque se pegava um morador e olha, Chico, eu vou te falar, o cara levantava a mão na assembleia e falava, gente, eu sou militar,
e agora eu tô reformado, eu tenho tempo, deixa comigo que eu vou cuidar do condomínio. Não há como dar certo. Ou alguém que levanta a mão e fala, eu sou dono de casa, eu cuido bem da minha casa, eu sei equilibrar as contas, vou cuidar bem da vida de vocês. Ou então não, um advogado que fala, olha, eu tenho muita experiência em gerir meu escritório. Esquece, não vai conseguir cuidar de um lugar com 5, 8, 10 mil pessoas. Então o erro já começa aí no conceito. Sim. Agora, baseado no que ela disse, né? Toda vez que você tem um condomínio desse tamanho, como é que você faz uma assembleia presencial? Como é que você faz para achar um espaço que caiba todo mundo? Fecha um circo. Que tenha cadeira para todo mundo, que você consiga um sistema de som que todo mundo possa ouvir. Então, assim, é um desafio atrás do outro. E nessa linha, quem tá lá no poder e tá mal intencionado se aproveita dessa imensidão para falar, olha, não posso fazer assembleia presencial, tem que ser virtual, tem que ser online, multa os microfones, porque senão, se todo mundo resolve Calma, falar... que você tá prevendo, você já tá antecipando. Que tá bom que era uma tragédia antecipada e você já começou a antever o que vai vir aí, porque bom. vem aí o desenrolar dessa história. Então isso nasce da concepção do prédio. Esse tipo de prédio é dureza dar certo. Não, que demais que seja uma... Eu nunca tinha pensado nisso, que é uma tragédia anunciada, né? É um campo fértil pra acontecer. Sem dúvida. Você imagina alguém que, de repente, o cara desce numa assembleia, ele tá lá vendo novela, vendo futebol, ele fala pra esposa, ó, fala pro marido, fala, ó, tô descendo lá pra assembleia. Daqui a pouco ele volta pra casa e fala, bom, virei síndico geral. Vai movimentar 5, 10 milhões por mês. Em um ano, essa pessoa vai movimentar 50, 80 milhões de reais. Como é que faz? Vamos ver como é que faz. Além dos comprovantes de reforma, que os moradores iam até o lugar que ele falava e não tinha reforma sendo feita, também tinha comprovante de 10, 15, 20 mil para o advogado do condomínio. Só que o advogado do condomínio é também o síndico. Eles são a mesma pessoa. Então, ele fazia os pagamentos para ele mesmo. E aí, quando as pessoas tentavam cobrar ele ou nas assembleias online ou nos grupos de WhatsApp, nos grupos ele removia o morador, tipo assim, sem explicação nenhuma, ele removia o morador. E na assembleia online, ele silenciava o microfone. Então, ele não tinha como fazer uma assembleia presencial, porque quando as pessoas começassem a fazer perguntas para ele não ia ter como remover ou silenciar a pessoa. Você foi um oráculo nessa, mas você adivinhou o que vinha a seguir. Pois é, eu já vi tanto isso acontecer. Eu nunca vou me esquecer de um condomínio que eu trabalhei um tempo, 2 condomínios. Um em Osasco, um em Pirituba. Tudo aqui em São Paulo. Nesse prédio de Pirituba, se eu não me engano, são 3 mil apartamentos. Vamos colocar uma média de 3 pessoas em cada apartamento, são 10 mil pessoas. Mas imaginem que lá tinha um síndico que fazia exatamente isso. Ele pegava procuração, ninguém sabe de onde, gente já falecida dava procuração que a gente não sabia a origem, não sabia se era verdadeira, não era, enfim, um caos. E aí começou um movimento para fazer a destituição, que é o impeachment. Sim. Só que a nossa lei diz o seguinte, que para fazer o impeachment tem que ter um abaixo-assinado com 25% dos proprietários. Olha a dificuldade, eu vou fazer uma conta junto com você para todo mundo entender a dificuldade. Vamos imaginar que dos 3 mil apartamentos, 1/3 era de inquilino, que é normal. Uhum. Aí você já não sabe quem é o proprietário. Para achar o proprietário é uma guerra, porque seu contato ali com o seu vizinho é o inquilino que não pode assinar o abaixo-assinado. Então, dos 3 mil apartamentos, já perdeu 1.000. Uhum. Porque são inquilinos e você não consegue achar o proprietário. Dos 2 mil que sobram, você precisa conseguir os 25% em cima dos 3 mil, que dá quase 800 assinaturas. Você imagina para conseguir um por um, porta a porta, o tempo que demora isso? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Quando você consegue o abaixo-assinado, a administradora fala, não, esse abaixo-assinado não tem valor, porque falta uma vírgula aqui na página tal, invalido todo o abaixo-assinado. Volta para estaca zero. Aí volta para estaca zero. Aí o cara já conseguiu praticar o crime por mais 2, 3 anos, já é hora dele ir embora. Aí ele já vai embora tranquilamente. Então, a dureza desse caso é que até que as pessoas consigam se juntar, a palavra mais simples é essa, se juntar. Leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é um crime que o cara consegue cometer de forma continuada. Ele multou meu microfone. Vamos se unir então. Como que a gente se une? Vamos fazer uma reunião paralela. Mas aí vem 15 pessoas. Agora eu preciso de mais 700. Então, até conseguir a mobilização,
leva um tempão. É o tempo que o cara precisa pra queimar os documentos, pra jogar as pastas fora. Quanto mais eu ouço você, mais eu fico convencido de que não tem como resolver, de que é o crime perfeito, assim, porque é impossível ser pego no ato, assim, é impossível você responsabilizar alguém pelo que ele faz no cargo de síndico. Sabe por quê? Isso é uma nuance, é da nossa lei, não tem jeito. Você, como morador de forma individual, você não pode ir pro judiciário e falar, olha, eu quero essa providência. O juiz vai falar, isso tem que ser decidido em assembleia. É a assembleia que tem soberania para conseguir dar os próximos passos. Só que quem comanda é a assembleia, nesses casos, é o bandido. Ele que comanda, ele põe o presidente da mesa, ele mesmo é o advogado, ele põe o sistema, ele muta os microfones. Então, até que as pessoas, noutro ambiente, consigam se juntar, e para juntar nesses prédios grandes 400, 500, 800 assinaturas, leva 2 anos. Possível. O pessoal do Vibe conseguiu e é um prédio grande, mas 300 unidades não são 3.000 unidades. 300 unidades... É um salto. Mas precisa de bastante gente mesmo. Sim. Assim. Imagina, um prédio com 400 apartamentos precisa de 100 pessoas para assinar. Não é fácil conseguir 100 assinaturas, é dificílimo. E acho que por isso era um pouco especial o Edifício Vibe, que foi o primeiro da série e meio que acompanhou durante a série inteira, porque de fato foi uma revolução, assim, o que eles conseguiram é notável, não era fácil eles conseguirem tirar alguém do poder, né? Eu sempre gosto de contar, e todo mundo acompanhou, eu fui o advogado daquele condomínio em que mora o Fogaça, lá na Paulista, e que a gente levou 8 anos para conseguir tirar as pessoas. As pessoas ficaram lá, era uma família, eles ficaram lá por muito tempo, tinha muita coisa errada. E a gente, quando eu digo a gente, é o grupo que começou com esse movimento e contratou advogado e tentou fazer assembleias. Eles levaram 8 anos para conseguir finalmente que as pessoas saíssem. Meu Deus do céu. Aí a pessoa saiu e aí iniciou um inquérito policial para apurar todas as irregularidades. Aí no meio do caminho faleceu. A pessoa morreu. Ganha, mas não leva, sabe? Ganha, mas não leva. Sabe que esse prédio tem uma história maravilhosa? A El Que Maravilha morou lá, né? Sim, eu conheço toda a história lá. E você sabe que teve uma época que o Maluf queria desocupar o prédio, né? Sim, por conta de segurança. E a El Que não saiu. E daí, quando a polícia tava na frente, a El Que foi pra janela e falaram: não, você vai ganhar um terreno no Jabaquara. Ela falou: vai você pro Jabaquara, Maluf. Eu sei. E ela não saiu. O Valmor Chagas também morou lá, tinha um apartamento lá. Lá em cima tem uma cobertura linda que eles faziam saraus. Exatamente, que era um lugar meio social, né? Era um prédio meio desenhado para ser o futuro na época. Isso, e hoje em dia funciona super bem. Hoje em dia é muito bacana. Porque imagina a loucura, Chico, eu tô falando do Baronesa de Arari. Lá tem apartamentos de 30 metros quadrados, uns 400 apartamentos de 30 metros quadrados, e tem uns 20 apartamentos de quase 300 metros quadrados. Como é que você convive? Os interesses são muito distintos, né? Muito distintos. São pessoas de classes diferentes. Claro, mas que moram no mesmo lugar, que precisam votar juntos ali. E aí tem o peso do voto. Então, 10 apartamentos grandes têm o mesmo peso de voto de 100 apartamentos pequenos. Então, às vezes, a Assembleia tá vazia, mas chega um cara lá com 5 procurações, ele tem mais peso do que todo mundo que tá lá. Esse caso é muito icônico. E as procurações, naquela época, a gente comprovou que tinha procuração de gente que tinha morrido há 5 anos. E pegavam a procuração, usavam a procuração. Então, condomínio é um território fértil para isso. E vamos ver o desfecho disso, que você também já antecipou um pouquinho, porque você falou o importante é se unir. Vamos ver o que aconteceu nesse prédio. As reuniões dos moradores eram feitas todas de forma online, mas as reuniões do conselho eram todas presenciais. E era sempre nos melhores restaurantes da minha cidade. Tem um restaurante aqui que é bem famoso, que chama La Gôndola. E tinha vários comprovantes de 600, 700 reais de reunião deles. Estava lá descrito como reunião do conselho e era a nota fiscal do restaurante que eles tinham ido, sabe? E aí a galera começou a ficar maluca, tipo, ninguém mais aceitava o que estava sendo feito, porque tem muito velhinho que mora aqui também que não faz nem ideia, nem passa pela cabeça deles para onde o dinheiro estava indo. Sei que no final das contas ele desviou 145 mil reais, que ele falou que estava numa conta fictícia. Até hoje não sabe, tipo, a gente que não tá fazendo parte do processo não sabe que conta fictícia é essa. Sei que ele ainda tá sendo indiciado, só que o processo tá ocorrendo em sigilo. Ele renunciou ao cargo dele no começo desse ano e colocou a ex-namorada dele no lugar, achando que, sei lá, que ninguém ia saber também, ninguém ia notar, ninguém ia perceber.
E aí o condomínio continuou fazendo as revoluções, a galera desistiu de procurar a justiça online e começou a se juntar na portaria do condomínio. Todos os moradores desciam, e lembrando, são 32 blocos, então era tipo assim, parecia que estava rolando algum show ali na frente, porque é muita gente. E aí acabou que a namorada renunciou também, abriu uma nova votação para o conselho, agora a nossa bancada é inteira LGBT, o condomínio está sendo inteiro reformado. Cara, a nossa administração agora é maravilhosa. Tudo que a gente pergunta, eles estão sempre disponíveis para responder, eles estão sempre disponíveis para auxiliar. É tipo assim, outra vida. A gente tá no céu. Que bom. A gente tá no céu, você viu? E você sabe que a gente, ouvindo essas histórias, pode parecer infantil até. Você fala assim, mas que infantil? Como assim ele pôs a namorada? Como assim a gente tá se reunindo na portaria, fazendo um circo? Pode parecer infantil, mas para a pessoa que mora e convive com isso todo dia, vira o problema da vida da pessoa. A pessoa acorda com aquilo, vai dormir com aquilo, e ela fala, não é possível, é o lugar que eu moro, é dentro da minha casa. Então, pra gente aqui pode parecer banal ou infantil, mas para quem vive o problema, vira uma obsessão resolver isso. E dá uma alegria de fato quando resolve, porque, puxa, é minha casinha, é o lugar que eu moro, é o meu sonho, é o meu lar. Então, isso tende a acontecer muito. Agora, um alerta. Muito condomínio que eu já vi acontecer exatamente isso. As pessoas perdem o interesse, porque é chato. Cuidar de gestão de condomínio é chato. E esse grupo volta. Perde o interesse com o tempo ou imediatamente depois que depõe? Com o tempo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o prédio melhora, a comunicação melhora, todo mundo acostuma que o prédio está indo bem, aí vem uma nova assembleia e eles não se preparam. Não quero me envolver, já cansei, já fiz minha parte. E aí chega nessa assembleia, o antigo chega com 30, 40 procurações de pessoas ainda daquela época que gostam dele, e leva, e volta. Porque é a sensação do jogo tá ganho, né? Você nunca pode achar que o jogo tá ganho. Em condomínio, se não se preparar pra assembleia, vai ter surpresa. Nossa, que mensagem de esperança, Márcio Raczorski. Tô falando sério. Eles voltam. Eles voltam. Se não se preocupar com eles, eles voltam. Caramba. Enfim, é uma preocupação. Eu tava feliz com o final satisfatório, mas a realidade sempre vem com um balde de água fria. E você sabe que a gente não consegue aqui fazer juízo de valor, porque tudo isso envolve ação judicial, envolve inquérito policial, tem que esperar o desfecho. Às vezes a auditoria de condomínio é frustrante, porque a auditoria, ela conclui que a pessoa administrou mal, mas não conclui que exatamente teve um crime ou teve um desvio, porque o síndico tem tanta autonomia por lei para fazer tanta coisa, que aquilo que ele fez pode pra gente parecer um crime, mas aos olhos da lei é só uma gestão ruim. Sim. E aí qual que é a lição que fica? Nunca mais deixa esse cara entrar, ou o grupo desse cara entrar. Só que se bobear, eles voltam. E aí, Chico, quando volta, manda embora todo mundo, contrata os antigos, troca a administradora, traz aquela de volta. Imagino que você já tenha visto isso acontecer. Você tá falando isso por experiência. Mas muito você fala, não é possível. Mas não é possível. E aí tem o pessoal que é moita, que é o centrão, que, puxa vida, você nunca sabe que lado que eles estão, e aí, por algum motivo, eles resolvem se aliar com os caras antigos que estavam no poder. Sim. E aí... Nós estamos falando de uma pequena política, né? Um microcosmos, né? Sem dúvida, mas sem dúvida alguma. E agora nós vamos falar de outro aspecto do microcosmos, que talvez seja um despotismo num caso bem curtinho. Tá bom. Oi, tudo bem? Então, a minha história é a seguinte. Eu moro num prédio com centenas de apartamentos e dos 10 elevadores que tem esse prédio, apenas um é novo e dos outros que são super velhos, apenas 3 funcionam. E aí, toda vez que a síndica está chegando para subir, existe uma operação de trânsito quase feita pelos funcionários para os moradores que estão aguardando entrarem nos elevadores velhos. E aí sim o elevador novo é ligado e ela pode acessá-lo sozinha, com direito a um ascensorista e, às vezes, um funcionário carregando as coisas dela. É a síndica CEO, que nem empresa que tem um elevador só para o CEO, esse prédio tem um elevador só para a síndica. Caramba, aí é um negócio de privilégio que parece... piada, né? Parece que é de brincadeira. Mas tem síndico que faz isso. Nesse nível eu nunca tinha ouvido.
Nesse nível, não. De ter um elevador exclusivo, de colocar a estrutura do prédio, um carregador de sacola, e é o único elevador reformado. Agora, qual é o sentido dela continuar como síndica? Não é possível que as pessoas não conseguem se unir, né? Eu conheço um pouquinho esse caso, eu vou te adiantar que é muito difícil se unir e que tem uma plataforma moral muito grande. Que tem uma plataforma moral de comigo funciona, com os outros vai ser caos. E você sabe que esse não é nem uma plataforma moral, é só um prenúncio do caos, assim, que a pessoa pinta um cenário... Constrói medo. Constrói medo, e principalmente prédio que tem muita gente de idade. Você sabe que as pessoas de idade, quando moram, elas gostam de uma estabilidade. E é normal, né? É assim que tem que ser. Então eles ficam felizes com a estabilidade. Ainda que no bojo dessa estabilidade, ou a reboque dessa estabilidade, alguns privilégios... algumas vantagens, falam, bom, pelo menos aqui a coisa menos funciona. Mal. Mas óbvio, aí esse caso é o limite do escárnio, né? O supra-sumo. É o rouba mais faz, né? É o rouba mais faz. Imagina você morar num lugar desse, que desespero. Tem muita gente desesperada e, enfim, eu estou ouvindo vocês. Em breve estarei aí. Boa. Vamos agora ouvir um pra voltar a acreditar na humanidade e na civilidade. Agora só posso fazer posso fazer um... Você sabe que tem juízes, eu tenho falado bastante isso e as pessoas às vezes falam, será, Márcio? Eu falo, pode acreditar em mim. Há 20, 30, 40 anos atrás, os juízes moravam em casa. E os juízes julgavam os processos de condomínio muito mais baseado na letra fria da lei. Isso a lei fala, isso não fala. Isso está no artigo tal, no código tal. E os juízes não entravam muito no mérito das coisas. Era muito mais frio. Hoje em dia, de 30 anos para cá, mas sobretudo nos últimos 10 anos, os juízes moram em prédio. E moram nesses prédios grandes, com área de lazer. Então, quando eles dão decisões, eles já levam em conta a experiência deles, com a família deles. E você percebe, eu lido com isso todo dia, eu percebo decisões judiciais inteligentíssimas. Eu percebo decisões judiciais baseadas em usos e costumes, baseadas em legislação comparada com outros países. E eu já vi decisão judicial do juiz falar, olha, nossa lei, que é desatualizada, que não se aplica para esse caso. Você imagina um juiz falar isso? Eu já tenho visto isso. Então, assim, um alento é que para esses casos mais extremos, a gente tem conseguido decisões judiciais com muito mais razoabilidade. Não porque o juiz ficou mais razoável, porque ele mora. Porque teve a vivência. Ele tem a vivência. E isso para o juiz é fundamental. Que interessante. Você já parou para pensar quem cuida do seu condomínio? Que mistério, né? É tipo personagem secundário de série. Tá lá, mas você só percebe quando tudo dá errado. Ou quando a piscina fica verde, o síndico pega um avião e vai embora, as contas desandam. Para os mais de 4.000 condomínios da Lelo, se isso acontecer, você vai saber de tudo. E vai ser rápido. Porque a Lelo junta tecnologia, gente que entende do assunto e cuidado de verdade. Tudo isso com um só objetivo: tornar melhor e mais feliz o lugar onde você vive. Lelo Condomínios. Pode contar com a gente. E agora é uma historinha, uma anedota bonitinha sobre como a civilidade pode resolver problemas que podiam ser muito maiores num condomínio. Quando eu e meu marido nos mudamos ali para Higienópolis, na Rua Maranhão, bem conservadora, a síndica do nosso prédio ligou no nosso apartamento perguntando se a gente fazia parte de alguma seita. A gente falou, não, por quê? Ela falou que era por causa das roupas diferentes que a gente usava. A dor da fashionista. E aí ela convidou a gente para um café na casa dela pra gente se conhecer. Quando a gente chegou lá, ela era igualzinha a Cassandra do Sai de Baixo. Eu acho esse bonitinho porque é a civilidade, né? Pois é. É a convivência da diferença. Pois é, e talvez ela os chamou pra dar aula de bons modos, né? De etiqueta. Aprender a comer na mesa. Deixa eu te mostrar como é que a gente se porta aqui no nosso prédio, que é um prédio muito familiar, que é um prédio onde as pessoas moram aqui há 30 anos, vocês acabaram de chegar. Sabe que tem Higienópolis, que, né, a gente sabe são prédios antigos, menorzinhos e que o público vai mudando aos poucos. Sim. Né? E eu nunca vou me esquecer, eu fui numa reunião outro dia em Higienópolis e uma senhora muito chique me recebeu para a reunião, e aí eu subi até o apartamento dela, ela queria me dar uma prévia de como eu devia me portar lá na Assembleia, qual é o perfil dos vizinhos. Ela era síndica e ela
queria me orientar, eu ali como advogado, como que eu tinha que... Eu achei bacana. E chegando na casa dela, ela falou assim, o senhor toma um suco de bergamota? Aí eu fiquei pensando e falei, tomo. E aí quando eu dei o primeiro gole, eu falei, caramba, é mexerica. Mexerica. Excelente. Putz, ela chiquérrima de bem, eu tentando adivinhar o que era bergamota, então é mais ou menos isso que vai acontecer com eles. Não, eu achei que podia ser um problema que ia escalar, sabe? Ia virar fofoca, ia virar... Resolveram, foram na casa da síndica, tomaram um café com a Aracy Balabanian e tá tudo bem, sabe? Pois é, você sabe que eu tenho uma síndica amiga minha, que chama Marcela Volpato. E ela é a primeira síndica trans do Brasil. Uau! Ela começou a carreira dela, síndica profissional ela é. E ela é uma boa gestora, ela faz uma boa gestão. E ela começou num condomínio que fica na Amaral Gurgel. Que é um lugar que tem bastante... Sim, é a boemia de São Paulo, tem tudo. muita... E combina, ela falou, puxa, eu vou ver. Aí ela falou, Márcio, você não vai acreditar. Toda a população LGBT QIA+, quase ninguém votou em mim. Quem votou em mim foram as velhinhas. Elas me adoram. Isso. É isso. É a convivência, assim. Um prédio é uma comunidade, são pessoas diferentes. Vamos aprender a conviver. Pois é. Acho engraçado ser acusado de estar numa seita porque você se veste estranho, acho. Já fui também, mas, enfim, acho que se resolveu bem, né? Não, aí resolveu bem. E arrisco dizer que eles vão ficar amigos da Cassandra. Não, com certeza já são. São duas bichas babadeiras. Eu conheço, desculpa, eu não devia revelar, mas eu conheço as duas. Eles vão em desfile, eles se vestem... São incríveis, assim, são pessoas formidáveis. Legal. Agora nós temos um caso que mostra o quanto o nosso caso que a gente cobriu no Síndico talvez seja um peixe pequeno, falando em dinheiro, assim, porque era uma história muito interessante, com muita reviravolta e tal, mas falando de dinheiro a gente recebeu histórias que tinham acusações muito mais polpudas e polposas do que a nossa. Oi Chico, tudo bem? Contar a história então do ex-síndico do meu prédio. Ele foi síndico por 5 anos, a família já era moradora aqui do prédio, ele tem 2 apartamentos aqui no meu prédio, e as pessoas confiavam muito nele, porque era uma família já moradora há muitos anos. Pois bem, depois que ele saiu do cargo, e que ele queimou todos os documentos que tinham relacionados ao condomínio, começou a se descobrir as coisas. Ele deixou de recolher INSS dos funcionários por muitos anos, a gente está pagando a conta agora, desviou dinheiro do condomínio, desviava dinheiro para a conta do genro, para a conta da nora, patrocinava baile de carnaval, banda de carnaval aqui da rua, com cervejada para todo mundo com o dinheiro do condomínio, comprava biquíni, picanha e outras coisas particulares, viagem, pagava viagem para a família no cartão de crédito do condomínio, uma série de coisas. Hoje, né, ele perdeu na justiça em todas as instâncias, está devendo mais de 2 milhões de reais para o condomínio, teve todos os bens penhorados e ainda mora aqui, ainda mora no prédio. Isso que me deixa mais atônita. Mas é isso, tá, Chico? Um beijão. Adoro você, adoro suas histórias, adoro seus podcasts. Final feliz. Eles ganharam. Feliz pra quem não cruzar com ele no hall, né? Pois é, e o medo de cruzar com ele, né? Porque a pessoa que consegue ter a frieza de roubar os vizinhos por um longo período, tem uma condenação de 2 milhões e ele consegue ter a frieza em dobro de continuar morando lá. Então, talvez não é uma pessoa, não é a flor que se cheire, mas olha que curioso. Essas histórias só acontecem porque a gente demora para comprovar. Não é algo que você comprova em uma semana, em um mês. Tem que mobilizar todo mundo, tem que fazer uma assembleia, tem que contratar uma auditoria, a auditoria leva um tempão. Agora, tem quadrilha. Se transferia dinheiro para parente, para nora, para genro... Tem mais gente envolvida. Tem mais gente envolvida e aí o crime fica mais grave. Mas tem uma coisa que talvez pode frustrar as pessoas quando isso acontece. Porque ela falou, ele tá com tudo penhorado, ele tá devendo 2 milhões, mas ele não pagou ainda. Sim. E ele mora lá. O apartamento que você mora com a sua família é impenhorável. É inalienável, né? É impenhorável, porque é bem de família. Sim. Então você pode ter a dívida que for. Você só perde o apartamento se for dívida de condomínio, que não é. Sim. Se for dívida de IPTU, que não é. Ou se for uma fiança de locação que você emprestou seu nome para um amigo para alugar um apartamento. Essas 3 coisas fazem você perder o teu imóvel de família. Mesmo que seja o único. Mesmo que seja o único. Tá. Qualquer outra natureza de dívida, não, você não perde. Então, se ele mora lá com a família,
e ele só tem esse apartamento, ele vai continuar no apartamento e vai ficar... O apartamento dele nunca vai ser tocado. E aí talvez ele conviva a vida inteira com todo mundo. Ou seja, você tirou o pior síndico do mundo e ganhou o pior vizinho do mundo. Pois é. Agora tem o Código Civil, que é a lei que regula e regulamenta os condomínios, ele está em vias de mudar. Tem um projeto de mudança do Código Civil. E um dos pontos mais legais desse projeto, se der certo, é a possibilidade de expulsão do condômino por comportamento antissocial. Já existe isso, Já existe na prática, não na lei. Não sabia. Não tem lei para isso, mas tem prática. É uma tese, inclusive eu participei dos primeiros casos que tiveram aqui em São Paulo, que é a tese dos 3 S's. Toda vez que alguém coloca em risco a saúde, a segurança ou o sossego das pessoas, isso de forma habitual, de forma recorrente, essa pessoa pode ser expulsa do convívio. Mas tem que ter um histórico, não é uma coisa simples, tem que ser um caso extremo. Este caso, talvez, na nova lei, pode entrar como um caso extremo, porque alguém que lesou os condôminos durante tantos anos, foi destituído do cargo, comprovadamente roubou 2 milhões de reais, configura um comportamento antissocial? Eu acho que sim. Então, talvez, num caso desse, se vier o Código Civil novo, uma pessoa dessa pode ser expulsa. O que é expulsar alguém? Você não toma o patrimônio dela, continua sendo dela. Você só impede dela frequentar. Então olha que legal, você fala, puxa, esse cara aqui continua sendo dono do apartamento, mas eu não cruzo mais com ele. Uau. Isso é bacana. Porque também não foi o único caso, teve um outro caso que me chamou muita atenção, que foi um síndico, morador, síndico orgânico, que era militar aposentado, como você também disse, você tá prevendo tudo, assim, você chegou aqui com o oráculo de Éricles na sua cabeça, que foi confrontado numa assembleia e falou, fiz mesmo. E levantou a camisa. E mostrou a arma. Tinha no coldre uma arma. E falou, eu fiz mesmo. Vocês estão dizendo que esse dinheiro aqui que era pra ter sido usado em reforma não teve reforma nenhuma? Foi isso mesmo, levantou e mostrou a arma. E ele continua morando no prédio. Então, é comportamento antissocial, claro. Eu cuidei de um caso aqui no centro de São Paulo, um condomínio simples, com bastante apartamentos, tudo. Um cara que infernizava a vida de todo mundo. Ele bateu no porteiro, ele bateu no zelador, ele ameaçou todo mundo. Todo mundo morria de medo dele. E um dia, ele pegou o isqueiro dele, foi na central de gás e fez um vídeo. Falou, gente, tô aqui na central de gás. Já pensou se eu explodisse esse prédio? E fez uma brincadeira. Pegou esse vídeo, mandou. Já existia um processo para expulsar ele do prédio. O juiz deu uma liminar e falou, ali ele não frequenta mais. Ele não pode mais pisar no condomínio. É óbvio que não pode. Muito similar a esse caso, que levanta e mostra a arma, ali ele não pode conviver. Mas que bom que existe uma saída, assim. Pois é. E é algo muito novo. Começou isso, a primeira decisão nessa linha foi em Porto Alegre, eu acho. Depois teve em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo já tem umas 5 ou 6. E isso tá caminhando. Ainda bem. Que bom. E agora, para fechar, a gente tem um caso para mostrar que temos muita simpatia, nutrimos muita simpatia pelos síndicos e pelas síndicas, até porque tô com alguém aqui que é síndico profissional. Pois é, você sabe que eu tomei quando você fez essa série que, as pessoas amaram, eu tomei muita bronca. Por quê? Márcio, dá a impressão que todo mundo é picareta. Eu falei, ao contrário. É justamente o contrário. É para comprovar. Nós temos 40 mil prédios aqui em São Paulo. Sim. Então é para comprovar que esses picaretas a gente precisa ficar de olho, porque a maioria é de gente boa. Quando a gente pinça esses casos e mostra, é justamente para todo mundo falar, olha, escolha um síndico honesto. E valorizar a honestidade. Sem dúvida, sem dúvida. Não, gente, briga com ele não, ele é do bem, ele tá aqui defendendo todo mundo. Mas ele é antipático, ele não me atendeu bem. Pensa bem, pera lá. Muito bom, então vamos mostrar aqui um caso de uma síndica que sofre, pra mostrar que síndico também não é bolinho, assim, minha mãe foi síndica e fala que foi o pior período da vida dela. Vamos ouvir aqui o caso quase eu falei o nome dela. Vamos ouvir o caso aqui da síndica. Eu sou síndica de um prédio comercial aqui em São José dos Campos há 23 anos. Sou advogada também, acompanhei aí o podcast Síndico. Inclusive até eu fui síndica de um prédio ao lado aqui do meu. O bairro aqui é um bairro bom, daqui de São José dos Campos, o Jardim Aquários. E aí eu até substituí um síndico que teve mais ou menos um perfil do que foi narrado aí no podcast. Mas a minha história é outra. Um certo dia o zelador chegou aqui para mim para falar que tinha uma situação um pouco estranha, né? E que estava assim, umas pessoas alugaram uma sala e que essa sala estava sendo utilizada como massagem, só que uma massagem de um cunho diferente.
E aí, então, eu fui ver que era massagem sexual. Aí, aquela situação, e agora, como é que a gente vai ter certeza disso, né? Para poder, como é que é, no prédio não pode essa situação, um prédio comercial né, grande, com empresa grande, com profissionais, etc e tal. E aí, então, fomos descobrir, né, fazer essa investigação. E aí, um amigo, eu pedi que ele entrasse em contato com a propaganda que estavam fazendo para saber se era real, e eles mandavam o catálogo de tudo que tinha. E aí, então, quando eu descobri, agora, como é que a gente vai falar com o proprietário, né? E aí, para ajudar ainda o proprietário, ele era amigo do meu pai, então já um senhor, e aí para falar o que estava acontecendo, então foi assim uma história muito bizarra, muito engraçada. E aí o mais curioso também da história é a gente descobrindo o que estava acontecendo, aquela dos meninos lá da portaria, sabendo, funcionário, aquela coisa toda, e aí às vezes o hall ali do prédio ficava cheio de gente, assim, de vários clientes, e inclusive cheguei até a reconhecer uma pessoa que eu conhecia, né, que tinha até uma academia aqui em São José, que estava ali para ser atendido. Então é essa história, assim, obviamente tem mais detalhes, mas tentando resumir aqui o máximo para você. Ô Chico, ó, ser síndico não é brincadeira, você tem que ser um pouquinho de advogado, de contador, de engenheiro, de psicólogo. De psiquiatra. Mas esse caso, você sabe que, olha, o condomínio foi movido por uma coisa só, por um preconceito. Ah, é? Ah, não tenho dúvida. Porque, olha, se é um prédio comercial, e se lá na sala funcionava um espaço de massagem, que eventualmente na massagem tinha um final feliz, se não atrapalhava o sossego das pessoas, se não tirava a segurança, se não impedia a saúde de ninguém, se não fazia mal para a saúde de ninguém, e era uma utilização da porta para dentro, sem quebrar as regras do prédio, o regulamento interno, poxa vida. Mas não tem o perigo da polícia bater e depois isso sobrar pro condomínio? Então, mas a polícia bater porque alguém tá cometendo algum crime lá? Proxenetagem? É difícil, porque... olha que curioso. Se fosse num prédio residencial, aí tudo bem. Estava desvirtuando a finalidade, mas ali era uma empresa como qualquer outra. Veja, eu tô indo numa outra ótica. Tá? Não, eu tô adorando essa perspectiva. Tô indo numa outra ótica. Achei que você fosse ser legalista e fosse dizer, não pode mesmo ter, temos que zelar pela moral e pelos bons costumes. Então, mas você vê, se os clientes passam pela portaria, entregam RG e falam, olha, eu vou subir, vou fazer uma massagem. Ele subiu, fez uma massagem, não incomodou os outros conjuntos comerciais, não usou mal o condomínio, ele foi lá, foi atrás de um serviço, obteve o serviço e foi embora. Ué, qual é o problema? Genial. Então, eu não sei. Tenho lá minhas dúvidas. Você sabe que, para contar uma história não parecida, mas uma história no mesmo tema, eu advogava para um condomínio que ficava na Pompeia, Perdizes, aqui em São Paulo, um bairro gostoso. E aí me chamaram por conta de uma mulher que era escandalosa na hora de transar. E aquilo estava incomodando as pessoas e eu era advogado do prédio e falaram, Márcio, chega, alguém precisa ir lá conversar com ela, porque... E sobrou pra você. Aí eu falei, beleza, eu vou lá conversar com ela. Chico, quando eu tava indo me preparar, eu cheguei, eu imaginei uma mulher autona, que usasse espartilho e que fosse, sabe, uma rainha dominatrix profissional. Eu cheguei lá, juro pra você, eu toquei a campainha, avisei no interfone, toquei a campainha, era uma japonesinha desse tamanho. E aí, quando ela me recebeu, eu falei assim, perdão, eu vim no apartamento errado. Aí eu falei, o seu nome é tal? Ela falou, é. Sim. Eu falei, não, é a senhora mesmo. Eu falei, perdoa. Eu falei, eu vim conversar com a senhora. Nossa, tudo. tá aí uma conversa que eu não queria ter nunca na minha vida. Aí eu entrei, expliquei pra ela, falei, ó, eu tô aqui por um motivo muito nobre. Eu falei, as pessoas têm inveja de você. Aí ela deu risada, falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei, olha, o pessoal tá incomodado. Ela falou, nossa, sou eu mesmo. Ela falou, perdão. Ela falou assim, sou eu mesmo. Ela falou, mas por que ninguém veio falar comigo? Que é essa coisa? Assim, aí eu falei, toque no seu vizinho. Eu falei, não sei. Ela falou, pô, era só alguém ter vindo conversar comigo igual você tá conversando aqui. Eu falei, então, mas eu tenho um jeitinho, eu tenho a manha. Ela falou, não, mas imagina, eu vou maneirar. Ela maneirou e acabou e ficou tudo bem. Mas eu me lembro exatamente o dia que eu fui conversar com ela. Mas é que podiam até ter deixado um bilhete anônimo. Pois é. Educado, simpático, assim, você não precisa ser. Não, mas aquilo foi crescendo, foi um assunto, todo mundo, pô, que absurdo, nossa, precisamos fazer alguma coisa. Vamos chamar o nosso advogado, pronto. Aí eu fui lá e ela falou, sou eu mesma. Ela falou... Eu tenho amigos que moraram no Copan que já receberam cartinha embaixo da porta exatamente do mesmo teor, assim, que era...
que bom que vocês estão tendo prazer e se divertindo, mas nós temos crianças. Eu achei ok. Achei um pouco passivo-agressivo, mas assim. Eles mudaram. Eu já morei no Copan. E a vida no Copan é espetacular. Eu amava também. A vida no Copan. E lá hoje virou metade moradia e metade um hotel praticamente. Airbnb. Né? Porque o Airbnb lá pega muito. Então... Sim. Acontece de tudo, inclusive isso. Meu apartamento lá, inclusive, virou Airbnb. Eu fiquei hospedado lá ano passado, porque eu aluguei por uma noite, assim, um apartamento que eu morei, sei lá, 5, 6 anos. E você tá ganhando uma graninha, não tá? Okay. Não, mas é meu alugado da época, não é meu. Não, antes fosse, assim, virou um dessas empresas gigantes, assim, eu alugava, pagava R$300 na época. Hoje em dia eu paguei mais de 300 pra passar uma noite. Uma noite, Então dá pra ter uma noção do quanto alguém tá ganhando. Você imagina, aluga por 200 por dia, em 25 dias que aluga, dá 5 mil por mês uma kitnet no Copan. Inacreditável. Inacreditável, né? Ô, Márcio, era isso que tínhamos pra hoje. Boa. Agradeço demais sua presença. Foi ótimo. E se você quiser deixar um conselho final pra quem ouviu a gente até aqui, mora em condomínio e tá aflito, porque a galera ficou bem aflita. Pois é. São 3 coisas. Primeiro, a esmagadora maioria dos síndicos e das administradoras, tudo gente boa. Então, tudo que a gente está tratando aqui é exceção, não é regra. Claro que tem bastante exceção, mas tem muito síndico boa gente que se dedica de verdade. Então, assim, antes de criticar seu síndico, antes de falar bobagem, olha o histórico, vê o comportamento do cara, porque às vezes, vou te falar, o cara deixa de ir no jogo, deixa de ver novela, deixa de tomar um vinho gostoso, deixa de passear para ficar cuidando dos BO do condomínio. Então, antes de entrar na onda, ver se de fato aquilo procede. Segundo ponto importante, acompanha. Se você escolheu morar em prédio, eu sei que é chato, mas tenta acompanhar de alguma forma. Porque é muito comum, todas as histórias que a gente tratou aqui, as mais pesadas, da pessoa falar assim, nossa, mas aconteceu isso durante 4 anos, 5 anos. E onde estava todo mundo durante 4, 5 anos? Então as pessoas estavam dormindo. Tava todo mundo em coma coletivo enquanto ele roubava. Pois é, porque ninguém acompanha. E o terceiro ponto, gente, é o lugar que você mora. Então tudo que você puder fazer para amainar um pouquinho o clima, para amenizar, é melhor. Tenta sempre evitar ação judicial, evitar a polícia, porque o problema vai embora e você continua morando lá. E tem muito prédio aqui em São Paulo, mas muito, tá? Que as pessoas falam, ali eu não quero morar nem de graça. Então, no fundo, ainda desvaloriza o seu patrimônio. Uau. Então, além de ficar um ambiente hostil, ainda desvaloriza o patrimônio. Então, se você participa, se envolve, acompanha, na hora que acontece alguma coisa, tenta ser o cara ali do bom senso, falar, gente, calma. Vamos fazer as coisas na manhã, vamos fazer devagarzinho, porque quando começa, e hoje por conta dos grupos de WhatsApp, começa uma avalanche, e essa avalanche não tem fim, e desmorona tudo no final. Então, quando você pega o problema no começo, trata ele com serenidade. E as pessoas perdem a serenidade quando diz respeito à sua casa. E tem muita coisa que você... Óbvio que eu não tô falando de desvio, mas tem muita coisa pequena, tipo a vizinha que geme alto. Rapaz, civilidade, somos humanos, bate lá e troca uma ideia. A conversa resolve 99% dos nossos problemas. E eu já, nessa linha, né... O cara para o carro um pouquinho torto, aí o outro vai lá e risca o carro do cara, aí o outro vai lá e murcha o pneu do outro. Começa uma guerra sem fim. Aí se encontra no elevador, se mata, depois dá um tiro. Isso. Esse ano a gente já teve 3 síndicos que tomaram tiro e morreram. O quê? 2025. No Brasil inteiro ou na sua carta de... Não. No Brasil, assim, que saiu na TV, né? 3? E briga de condomínio que vai escalando e termina em homicídio. Realmente, nós vamos ter que fazer mais 18 temporadas de O Síndico, porque o que mais tem é história de prédio. Pois é. Valeu, meu caro. Valeu. Um prazer ter você de novo e sempre. Valeu. O Síndico é um podcast da Folha produzido pela Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A criação dessa série é minha com a Luciana Coelho. A produção é da Beatriz Trevisan com o Guilherme Marconato. A edição do som e a trilha são do Lu Alencar, a imagem de capa do podcast é da Catarina Pinhato e a coordenação é da Luciana Coelho com o Daniel Castro. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui e nos encontramos em breve, numa próxima. Um abraço!